a gente tá aqui com um vídeo especial sobre dois vestibulares que acontecem agora na metade do ano aqui no Paraná, que é da UEPG e da UEM. A gente reuniu algumas dicas, algumas experiências nossas, para que você possa realizar esse vestibular com mais calma e tranquilidade. Bom, gente, nós aqui do MITIC acabamos optando por fazer esse vídeo, principalmente porque os vestibulares da UEPG e da UEM, eles diferem um pouquinho do sistema da Federal. Primeiro porque eles acontecem 2 vezes ao ano, né, em julho e em dezembro, e também porque eles adotam um sistema somatório, que também é um pouquinho diferente. Trazendo um pouquinho a minha visão sobre o vestibular, eu acho que é sempre interessante, antes de você fazer qualquer prova, dar uma olhada no manual do candidato. Né? Se você vai fazer a prova da UEPG, por exemplo, pela primeira vez, é interessante que você baixe lá e dê uma analisada como que funciona a prova, como ela está dividida, como é o sistema de notas, para que você não caia de paraquedas e fique assustado. Durante 2 anos eu fiz 4 vestibulares da UEPG, 2 no inverno e 2 no verão, e embora eu não tenha conquistado a vaga nessa universidade, todas essas provas me permitiram ter uma visão sobre o que a instituição acaba pedindo e analisando alguns pontinhos que podem ajudar vocês na hora de fazê-la. A prova está dividida em 2 dias. No primeiro vocês vão fazer conhecimentos gerais e no segundo conhecimentos específicos. Que no caso da medicina, os conhecimentos vocacionados, que eles chamam, engloba biologia, física e química. Vai ser realizado em 3 horas e o tempo, na verdade, ele é suficiente, né? Basta saber se você vai saber todas as questões mesmo, né? Visões minhas, pontos que eu acho que vocês devem se atentar na hora de fazer a prova da UEPG. No primeiro dia, nos conhecimentos gerais, é interessante vocês lembrarem que a UEPG cobra atualidades. Dentre todas aquelas matérias, 3 questões são sobre fatos que estão acontecendo no momento e também um pouquinho antigos, tá? Não é tão atual assim. Então seria interessante você pegar algumas notícias desde o finalzinho do ano passado, né, até agora, e se atentar a datas, a nomes, a partidos, a eventos, porque eles cobram muito isso. Com relação às obras literárias, que também caem em conhecimentos gerais, serão 2 questões. E é legal você ler a obra e também saber aspectos que ocorrem ao redor dessa obra. Por exemplo, esse ano eu fiz uma colinha, vão ser cobrados esses livros aqui: O Ovo Apunhalado, Amar, Verbo Intransitivo, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, O Livro Sobre Nada e Filho Eterno. Então, além de você ler essas obras, o interessante é que você conheça um pouco sobre a vida do autor, sobre o contexto em que elas foram escritas, as obras, as premiações que essas obras receberam, tá? As críticas que envolveram essas obras, porque o UEPG ela não fica apenas no enredo do livro, ela cobra o que está ao entorno também. E por fim, eu peço que vocês se atentem muito, porque a UEPG gosta de colocar umas pegadinhas com unidades, com nomes, com datas, então fiquem muito atentos a isso. Caso tenham alguma dúvida e a gente possa ajudar, contem conosco. Oi pessoal, meu nome é Lorena e eu vou falar para vocês um pouquinho da prova da UEPG. Ela é dividida em 2 partes, sendo que no primeiro dia é realizada a redação e a prova de conhecimentos gerais. São 56 questões, sendo 7 de cada matéria e 4 alternativas cada. Você tem 3 horas e meia para realizar. No segundo dia é feita a prova vocacionada, e são 45 questões, 15 de cada matéria, com 5 alternativas cada. As específicas vão depender de qual curso você escolheu. E você tem 3 horas para realizar a prova. A redação ela é realizada no primeiro dia e é dada apenas uma proposta de produção de texto. Até o ano passado era cobrada a dissertação. Nas 2 últimas provas mudou. Agora, os gêneros que podem ser cobrados é a carta-reclamação, resposta à reclamação, o texto de opinião dissertativo argumentativo, a notícia e o resumo. Para que a redação seja corrigida, o candidato ele tem que ter feito uma pontuação mínima na prova vocacionada, que ela é estabelecida para cada curso. Essa pontuação mínima, ela é a média alcançada por todos os candidatos que realizaram a prova. Em relação ao tempo da prova, particularmente eu sempre demorei um pouquinho mais para fazer a redação. Então, no primeiro dia, eu achava que ficava um pouco apertado, assim. No entanto, o segundo dia, eu sempre achei muito tranquilo, sempre acabava sobrando. Mas eu acho que é tudo uma questão de treino. É muito importante fazer as provas anteriores,
para saber organizar esse tempo e para se habituar ao estilo da prova. E é isso que eu tenho para falar para vocês. É uma boa prova a todos. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente e se inscrevam no nosso canal. Agora eu vou falar em relação à organização da prova da UEM. A prova da UEM é feita durante 3 dias seguidos. No primeiro dia, você tem 40 questões de conhecimentos gerais. No segundo dia, você tem 10 questões de português, 5 questões de literatura e 5 questões de língua estrangeira. A língua estrangeira pode ser inglês, espanhol, francês, você que vai escolher. E as redações, de acordo com o manual do candidato, podem cair até 4, mas até hoje caíram apenas 2 redações para serem feitas em cada vestibular mesmo. E no terceiro dia, você tem a prova de conhecimentos específicos, que no caso de medicina é biologia e química, 20 questões de biologia e 20 questões de química. A prova é feita apenas com questões somatórias, cada questão possui 5 afirmativas e cada questão vale 6 pontos. As redações, se forem 2 redações, vale 60 pontos cada uma. No total, vai dar 720 pontos em jogo. E até hoje, pelo que eu andei vendo, ninguém conseguiu ultrapassar os 600 pontos. Ou seja, é uma prova bem pesada para todo mundo. E não precisa gabaritar a prova, como muita gente fala, para conseguir passar. Então, em relação ao tempo, a prova, para cada dia, possui 4 horas. Então, no geral, assim, é bem tranquilo para ser feita. Não é tão corrida igual o Enem. Eu achava o Enem bem corrido. Já o UEM era mais tranquilo. Só o segundo dia que eu achava um pouco mais corrido, porque tinha redação, português, literatura, tudo para fazer nesse dia. No primeiro dia, uma coisa que assusta bastante gente, sim, é por ser uma prova interdisciplinar. O que significa isso? Quer dizer que não vai cair questões separadas de história, geografia, física. Na UEM, cai as 40 questões todas misturadas, entendeu? Eles podem relacionar história com artes, com filosofia, com matemática. E você tem que estar treinado com isso. Treinar fazendo as provas anteriores. Daí você entende certinho o que a UEM está cobrando e aquilo que ela espera do aluno. Já no segundo dia, é um dia assim que muita gente procura o diferencial. Por exemplo, tem a prova de português. Tem muita gente que não estuda português. Dá desculpa, fala que português é só interpretação de texto. Na UEM cai bastante gramática. Então, se você é bom em gramática, estuda bem essas matérias, você acaba saindo na frente de muita gente, porque muita gente foca apenas no biologia e química, e nas outras matérias vai meio que deixando de lado. Procurar sempre diferencial em outras matérias, aí ajuda bastante. Fazer uma específica de português ajuda, fazer uma específica de redação, específica de matemática. Ver qual é onde você tem maior dificuldade e trabalhar em cima dela, entendeu? Para você conseguir sair na frente dos outros. O que eu tinha que falar, eu acho que em relação à prova é só isso mesmo. E uma dica para você que vai fazer o vestibular da UEM, da UEPG, daqui a um tempinho, uma coisa que eu fazia assim que me ajudava bastante, era na hora de começar a fazer a prova, começar sempre pelas questões mais fáceis. Por exemplo, eu começava a fazer a prova, achava uma questão difícil, eu pulava ela, deixava para fazer sempre por último as mais difíceis, porque desse jeito eu conseguiria garantir as questões fáceis e no final focar só nas mais difíceis. Porque às vezes se eu começo a fazer mais difícil antes, parece que já trava tudo, aí eu já vou meio que perdendo o raciocínio já. Porque no final, a questão fácil e difícil possui a mesma pontuação. Então garanta as mais fáceis, porque você vai conseguir fazer mais fácil. E desse jeito você evita perder questão por bobeira, sabe? Fiquem ligados no canal. E boa prova a todos que vão fazer os vestibulares. Até mais, pessoal!